Na Semana Mundial do Brincar, a gente fala como brincadeiras ajudam no desenvolvimento e na aprendizagem durante a infância. A luta antimanicomial é um movimento presente na área da psicologia e foi assunto de um evento aqui na UPF. E ainda o lançamento de mais uma edição do Festival Nacional do Salame de Marau. A gente te mostra tudo sobre os preparativos. Hoje é segunda, 22 de maio. É hora da notícia. E a crise política instalada no país desde a semana passada, quando vieram a público gravações entre o presidente Michel Temer e um executivo da JBS, deve ter novos capítulos esta semana. Por conta dos últimos acontecimentos, o Conselho Pleno da OAB decidiu, no começo da madrugada de domingo, pela abertura de processo de impeachment contra o presidente Temer por crime de responsabilidade. Foram 25 votos, um contrário e uma ausência. O pedido deve ser protocolado na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Para você que aprecia a culinária italiana, Marau já está se preparando para o 8º Festival Nacional do Salame. Todo ano o evento apresenta novidades. Veja então o que vai ter de diferente no ginásio Jatir Foreste dos dias aí 9, 10 e 11 de junho. Essa mesa é só uma amostra do que vem por aí. Neste ano, o Festival Nacional do Salame de Marau tem novidades. A primeira é o mascote Porqueto Neno. Criado pelo cartunista gaúcho Iotti, o personagem vai ser o garoto propaganda do evento. Tudo está organizado, vem se trabalhando desde o ano passado para que a gente tenha um grande festival que possa aqui mostrar as nossas potencialidades, as nossas riquezas e, acima de tudo, resgatar também a nossa cultura italiana, preservar costumes, as nossas tradições. Vamos receber a todos aqui no nosso município com aquilo que a gente tem de melhor, que é a hospitalidade, que são os produtos, que é o trabalho de quem vive aqui na nossa cidade. E como Marau já é popularmente conhecida como a capital nacional do salame, nada mais justo que se faça jus ao título. Por isso, comida típica italiana é o que não vai faltar por aqui. Mais de 80 tipos de comida, fora os produtos da rota, mais de 30 tipos de bebida. Vai ter a fartura, né? E você pega o ingresso, você pode comer, não é limitado, né? É à vontade, né? Os ingressos vão ser vendidos no local da festa. O Festival Nacional do Salame de Marau já acontece desde 2010. A iniciativa já está na 4ª edição. Tem mobilizado estudantes e professores da universidade em torno de um objetivo: mostrar a importância de se preservar e conhecer o patrimônio histórico da cidade. É o projeto Relendo Passo Fundo do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UPF. A gente tem que conhecer o local que a gente trabalha, vive, se integrar à cidade. Está sendo legal, né? Dá para fotografar bastante coisa, ver espaços históricos. Eles são da história, da arquitetura também, mas aqui tem estudante do ensino fundamental, professores da rede pública e privada, além de gente até da medicina. Ouvem atentos às explicações sobre a formação da cidade de Passo Fundo. Aqui na Praça Tamandaré, aprendem que o Hospital São Vicente de Paulo começou por aqui, primeiro próximo ao Colégio Enave, para depois se mudar para o lugar que está hoje. Até para o cidadão que passa todo dia pelos espaços públicos e não percebe a importância deles, é destacar a importância desse espaço público para a comunidade. Cuidar do mobiliário, a questão do lixo também, a questão de até passar e cuidar dos espaços públicos como os prédios, né, as praças e toda essa questão que a cidade envolve. O grupo acompanha as professoras do curso de Arquitetura e Urbanismo que falam de características dos prédios que compõem esta região da cidade. Aqui, a turma fica por dentro da história do antigo prédio do Direito, que funcionava neste local. Mas especificamente sobre esse prédio que tem uma linguagem já moderna. Formação das crianças, da família, isso é importante para a gente ter valores de referência, conhecer a história da nossa cidade, que é tão rica, tão bonita, e valorizar isso. A história se repete.
Depois, a turma parou no edifício que serviu por muitos anos, a Cervejaria Brahma, e hoje é uma instituição de ensino superior. Neste lugar, pausa para fotos e mais fotos, não é, Jean? Nós começamos vendo os espaços da escola, daí nós começamos a sair, caminhar pela escola, pela cidade, ver os pontos turísticos e ver a história deles. Daí o objetivo desse projeto, que se chama Panópole, que é todas as cidades, que é da gente integrar as pessoas nesses espaços e como fazer isso. Este estudo que o Jean nos conta é trabalhado pelo André. O professor de História sabe bem a importância de valorizar a memória cultural de um lugar. Na minha carreira como professor de História, eu tenho visto que a cidade de Passo Fundo não se conhece. Então, acho que esse é um momento importante para as pessoas que vivem em Passo Fundo conhecerem um pouco mais a cidade, um pouco mais profundamente os espaços cotidianos que elas frequentam. Do antigo prédio da Brahma, seguiram até as escadarias do Clube Comercial. Ali ouviram mais explicações sobre a arquitetura e aproveitaram para registrar o momento. E neste grupo encontramos a Tamires. Ela estuda ciências contábeis, está aqui fazendo uma pesquisa em sociologia e também está aprendendo mais sobre Passo Fundo. Sim, porque ela não é daqui, ela é de Não Me Toque. Como a gente não é aqui de Passo Fundo também, a gente não conhecia o prédio do direito ali, nem tinha conhecimento que era ali, né? É uma cidade tão grande, assim, tem os prédios tão históricos que a gente não conhece, então está sendo muito interessante esse momento de conhecer. A luta contra os manicômios, chamada de antimanicomial, é um movimento muito presente na área da psicologia e esse assunto foi tratado em um encontro aqui na UPF. O filme Nise, O Coração da Loucura, foi o responsável por unir as áreas da arte e saúde. O enredo conta a história da psiquiatra brasileira Nise da Silveira. Ela foi quem começou a tratar pessoas com esquizofrenia, utilizando métodos que iam além das receitas médicas. O assunto também esteve em pauta por causa do Dia da Luta Antimanicomial. Então a gente denomina de luta antimanicomial, procurando debater o que a gente está falando quando a gente está falando de manicômio, né? Será que é só o espaço físico? O manicômio também pode ser um pensamento, uma forma de pensar que muitas vezes é segregadora, alienadora, né? Pessoas podem utilizar a arte-terapia também na reabilitação de problemas físicos, de problemas alimentares, de doenças crônicas. É bom para todo mundo, não tem contraindicações. O Faxine Fórum é um evento que reúne todas as áreas da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. A ideia é que os cursos possam escolher um filme que agregue uma discussão que vá além do próprio curso em si, mas que possa falar dos 5 e o que é mais legal, que fale também de cursos que vêm de fora, de professores que vêm de fora. Depois do intervalo, a gente fala sobre como as brincadeiras podem ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem durante a infância. Nós já voltamos. A ciência e a tecnologia, elas são fundamentais no desenvolvimento de uma sociedade moderna. O investimento em pesquisa é resultado de melhorias no nosso dia a dia. E a UPF é gestora de 4 polos de inovação tecnológica e o programa Universidade Aberta desta semana fala sobre os projetos e serviços oferecidos pelos centros vocacionais de cada um deles. O programa vai ao ar hoje às 8h30 da noite e tem reprises na terça e na quinta, às 8 da noite. A chuva do fim de semana, cerca de 31 milímetros, fez com que o acumulado do mês chegasse a 131 milímetros, superando até mesmo o esperado para o mês inteiro, que era de 114. Mas a semana começou com céu azul e a dica é aproveitar bem o sol, porque os próximos dias devem ser de instabilidade. A previsão do tempo para esta terça-feira será de céu encoberto. A mínima é de 11 e a máxima alcança os 18 graus. A quarta-feira também será nublada. A mínima é de 15 e a máxima não passa dos 19 graus.
E a equipe de vôlei feminino BS Bills UPF venceu o 8º circuito regional de vôlei feminino realizado neste fim de semana em Marau. Foram 3 jogos e 3 vitórias. O técnico Gilberto Bellavero Giba disse que aos poucos o padrão da equipe se eleva em preparação aos grandes desafios que se apresentam no decorrer deste ano. E o ciclista da UPF, Ismael Vanin Giasson, participou da prova do Campeonato Sul-Brasileiro de Downhill no fim de semana. A competição foi na cidade de Ibirama, Santa Catarina. Ismael competiu na categoria juvenil e conquistou o 4º lugar. O resultado é válido para o ranking nacional. As ações para a preservação do papagaio charão e também do papagaio de peito roxo receberam destaque nacional. O trabalho de mais de 20 anos, realizado pela AMA, a Associação dos Amigos do Meio Ambiente de Carazinho, e pela UPF, é finalista do Prêmio Nacional da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. A escolha do vencedor é por votação eletrônica e a votação termina hoje, portanto, você pode ajudar a manter esse importante projeto de preservação ambiental entrando neste site, que é o site do Ministério do Meio Ambiente, é mma.gov.br. Lá tem o link para a votação, é só escolher, é claro, pelo projeto do papagaio charão e votar. Bom, nós estamos na Semana Mundial do Brincar e esse é um momento para refletir sobre o que mudou nos últimos tempos e como os pais podem ter a tecnologia como aliada. A proposta durante esses dias é de lembrar os adultos da importância e dos benefícios de brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Nossa convidada de hoje é a psicóloga, doutora, professora aqui na UPF, Marilise Brockstedt-Lerch. Seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada por aceitar o nosso convite em uma semana tão importante. Obrigada, uma alegria. Bom, essa semana, a Semana do Brincar, ela existe desde 2009 e ela só existe porque os pais precisam saber o quanto brincar é importante em todas as etapas de uma criança. Especialmente em um momento em que as crianças têm menos irmãos para brincar em casa, o papel dos pais aumenta ainda mais. Antes era muito simples, né? Tinha lá 2, 3 irmãos ao redor. Então, além disso, a questão dos eletrônicos, né? Que é outro problema bem difícil dos pais resolverem, né? Se deixar livre, elas vão querer estar com o tablet na mão, elas vão querer estar diante da televisão, do computador, do videogame. Então, realmente, tem que ser programado, tem que ter um tempo especial, tem que ter um lugar ideal, né? Para que os pais possam se programar e reconhecerem que, se não houver um tempo especial para isso, falhas irão ficar no desenvolvimento das crianças. Pois é, a criança que não brinca o necessário, ela pode ter quais consequências, por exemplo, na vida adulta? A gente percebe isso como no dia a dia? A partir do brincar que a criança desenvolve a sua inteligência. Então, o brincar ele trabalha tanto os aspectos das habilidades motoras, trabalha os aspectos cognitivos, né? A questão da imaginação, que essa possibilidade de circular entre a fantasia e a realidade, isso inclusive ajuda as crianças a resolver conflitos internos que ela possa ter. Então, o brincar, ele também é curativo, ele é preventivo e ele é curativo. Que a criança, enquanto brinca, ela projeta o seu mundo interno, resolvendo suas questões e, claro, se divertindo. Uma criança que passa muitas horas passivamente, somente assistindo televisão, por exemplo, ela talvez não tenha trabalhado o suficiente dessa capacidade de resolver os seus conflitos. Exatamente. A gente pode afirmar isso? O brincar favorece na criança o despertar da sua criatividade. Então, a criança que não tem esse espaço para brincar livremente, o jogo tem limites, né? O jogo, tanto o brinquedo motor, que tenha muitas regras, quanto o jogo eletrônico, impede a criança de dar vazão para suas necessidades internas. Bom, a gente vai te interromper aqui um pouquinho, professora Marilise, porque a gente vai mostrar agora um exemplo de brincadeira que contribui e muito para tudo isso que a nossa convidada está falando aqui no estúdio. Olha só. Para começar a amarelinho, tem que jogar um marcador num número. No número que você colocar no marcador, você não pode pisar naquele número, senão você perde. Vence a brincadeira quem passar da terra até o céu em todos os números. A amarelinha, ela é
uma brincadeira que é feita no chão. A criança utiliza muitas vezes as pedrinhas ou outros objetos, tampinhas. Nessa brincadeira, a criança vai estar também se socializando, a criança vai estar aprendendo os números, vai estar aprendendo a repartir, a esperar também o seu momento de jogar, que muitas vezes são 3, 4, 5 componentes para jogar. Então, ela vai aprender também a ganhar, a perder, que isso é muito importante nos dias de hoje. Bom, e a gente segue aqui no estúdio com a psicóloga educacional Marilise Leck. Um belo exemplo, amarelinha, sapata também é chamada essa brincadeira. É só um exemplo daquilo que precisa ser feito em casa. E acho que cabe aqui esclarecer que a amarelinha ela é tanto um jogo quanto uma brincadeira, né? As pessoas às vezes confundem. Na verdade, todo jogo deveria ser uma brincadeira porque tem um aspecto lúdico, né? Da iniciativa, da espontaneidade. Mas a amarelinha, nesse caso, ela é um jogo estruturado. Ela não dá tanta margem para a criança desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação. Aí sim que entra a importância do educador estar atento a dar espaço para que a criança modifique as regras. E ela continue brincando o mesmo brinquedo da maneira que ela preferir, que ela negocia com os colegas. Né? E bacana ver as crianças dizendo, quando uma não aceita a regra, não brinco mais. Né? O brincar se caracteriza por essa ausência de regras. Então o jogo é importantíssimo porque ele estrutura, mas o brincar livremente também faz com que a criança se desenvolva com muito mais iniciativa própria e espontaneidade. Nós conversávamos antes, a brincadeira para os pais é um fim, né? A criança vai ali, brinca e você está de olho naquela situação, mas para uma criança é um meio de chegar a um outro lugar. A amarelinha também serve como exemplo disso. Se um professor vai trabalhar uma operação matemática, né? Se errou no número 3 ou chegou lá no céu, né? Quantos quadrados pulou, dá para fazer de multiplicar. Para a criança tem que ser o fim em si mesmo. Não dá para dizer para a criança, agora vamos pular a amarelinha para aprender matemática, que vai perder a ludicidade. Bacana, né? Pode até ser divertido igual, mas perde a espontaneidade da criança, que caracteriza o brincar. Agora, com pais cada vez mais atarefados, muitas vezes trabalhando manhã, tarde, noite, aos finais de semana, respondendo a muitas mensagens no celular, como é que se faz para a criança não ter esse comportamento de ficar muitas horas diante de equipamentos eletrônicos que não são vilões? Na verdade, tudo depende da quantidade do uso. Na medida que os pais e educadores em geral, né, tenham essa consciência da importância desse espaço em tempo, né, geográfico e de tempo, as coisas acontecem, né? A disponibilidade para a criança, para poder brincar junto, inclusive, para poder colocar brinquedos adequados, brinquedos estruturados ou não, jogos de construção. Então, tem que haver um regramento, vamos dizer assim, dos pais que estão atentos para que eles não se deixem levar ou só pelo desejo espontâneo da criança, que às vezes pode ficar fixado num jogo eletrônico, que também tem alguns jogos que são excelentes, né, desde que usados no limite ideal, mas que, de preferência, os pais estejam juntos monitorando. Professora Marilise, rapidamente, só para a gente encerrar aqui, meia hora de brincadeira todo dia já ajuda e muito. Seria excelente, meia hora rende muito. Olha só, obrigada pelas informações, uma boa semana. A gente vai agora, para encerrar o programa de hoje, apresentar aí mais uma brincadeira que pode estimular o desenvolvimento na infância. Para começar, tem que ter um elefantinho colorido, daí as pessoas que tem que correr. Daí o elefantinho diz elefantinho colorido e as outras perguntam que cor. Daí o elefantinho diz a cor e as pessoas têm que correr atrás da cor. E se não achar a cor, o elefantinho pega e vira um novo elefantinho. Aí depois a gente começa tudo de novo, o elefantinho colorido. Essa brincadeira não tem vencedor, a gente brinca até cansar. Aí trabalha-se as cores, trabalha quem foi o primeiro, quem foi o segundo, trabalha atenção, concentração, que a criança tem que ficar atenta àquilo que a pessoa vai perguntar. Então, e observar também no espaço onde ela está, observar as cores, porque muitas vezes a criança passa desapercebida de muitos lugares que eles estão. E mais uma vez, assim, eu reforço, a criança que brinca é uma criança feliz, é um adolescente feliz e um adulto bem resolvido.
Essas foram as notícias de hoje. Amanhã estaremos de volta ao vivo ao 12h30 com outras informações. Tenha um ótimo início de semana e até amanhã.